sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal, eu estou com a intérprete de Libras, Helena. Nós hoje vamos dar continuidade à temática que se refere à utilização de jogos na sala de recursos multifuncionais. No nosso encontro anterior, nós falamos das características dos jogos, o que é que define a conceituação de um jogo pedagógico, a importância dele no trabalho individualizado na sala de recursos. O que é que a gente precisa considerar quando a gente vai selecionar um jogo, né, que é um recurso, para que a gente possa montar uma estratégia pedagógica. Hoje nós vamos falar sobre o potencial inclusivo que os jogos têm, né, para que a gente possa fazer um trabalho regular e sistemático, que possa de verdade contribuir para o desenvolvimento do estudante com deficiência, que é atendido na sala de recursos multifuncionais. Então, quando a gente fala de potencial inclusivo, a gente precisa considerar as características do estudante, né? Para que esse estudante participe, para que esse estudante faça a diferença, para que ele possa fazer a diferença no seu próprio desenvolvimento, quando a gente fala de autonomia, né? E para que as nossas intervenções pedagógicas elas sejam significativas. Então, a gente precisa considerar as características individuais do estudante. Se a gente não considera as características individuais, a gente não consegue fazer personalização. Então, se você seleciona um jogo, né, se você pensa numa estratégia a partir do jogo, daquele recurso, você precisa considerar as características daquele estudante. Então, esse é um potencial inclusivo importante, perceber a característica do estudante para que se possa adequar e para que se possa adaptar materiais. Então, a gente precisa ter isso muito bem delimitado no nosso plano de trabalho. Outro aspecto importante, né, que revela um enorme potencial inclusivo dos jogos, é as atividades sociais que eles precipitam, que eles mobilizam, né? A percepção de obrigações e a percepção de ordenações. Quando a gente faz um trabalho com o jogo, a gente entende que existem regras que precisam ser percebidas e que precisam ser entendidas. E que existe uma ordem para os acontecimentos. Existe uma sequência que precisa ser respeitada. Então, quando a gente trabalha essas questões, a gente está percebendo como o estudante se relaciona com comandos e com orientações. Muitas vezes a gente precisa desenvolver essas habilidades no estudante que está chegando no ambiente de aprendizagem, no contexto escolar, para que ele de verdade possa fazer um manejo do seu comportamento e o professor ter resultados mais positivos. Então, o jogo é sim uma atividade social importante, onde o estudante percebe obrigações e onde o estudante se ordena, se organiza para poder viver a experiência daquela dinâmica, que é uma dinâmica pedagógica. Outro aspecto muito importante é a cooperação e o planejamento, né? Alguns jogos são experienciados a partir de forma coletiva. Então, se a gente faz um trabalho coletivo, dois aspectos que são indispensáveis é a cooperação e o planejamento. Então, a gente precisa ter uma sequência, a gente precisa perceber o que vem primeiro, o que é um aspecto preditor para que a gente avance em outras questões. E quando a gente fala de um trabalho em grupo, a gente está falando de cooperação. Então, é uma bela de uma oportunidade para que a gente possa desenvolver esses potenciais, essas habilidades, para que o estudante interaja coletivamente de forma significativa. É importante também que a gente perceba as capacidades construtivas. Então, o estudante ele vai desenvolver um trabalho, por exemplo, criativo, onde ele vai exercitar a sua autonomia, onde ele vai construir. E aí a gente está falando de potencial de criação, né? Então, é uma habilidade, é um trabalho que precisa ser feito com os estudantes com deficiência, especificamente os estudantes que têm deficiência intelectual, precisam desse estímulo em relação à sua criatividade, para que eles possam construir, né? Para que eles possam perceber e construir autonomamente. Então, a gente tem as atividades que são feitas com simulações,
né, com simulações de objetos que fazem parte da nossa vida e que eles constroem e fazem uma transposição do jogo para a vida real, para o dia a dia. E isso, além de trabalhar os potenciais construtivos, a gente está dando a oportunidade de sair da abstração e ir para a generalização. Outro aspecto importante que os jogos têm, que são excelentes potenciais inclusivos, é a possibilidade que o estudante tem de inventar, né? De experimentar e de experienciar, né? De descobrir coisas novas e de tomar consciência de que existe uma configuração e até que ele é capaz de construir um material, de construir um produto. Então, se a gente apresenta um jogo que tem ordenações, que tem regras, que existem sequências que precisam ser percebidas e que o estudante tem a oportunidade de mostrar o seu potencial criativo, a gente está dando a oportunidade dele tomar consciência de si também, né? Ele vai entender que ele consegue fazer, que ele consegue perceber e que ele tem potencial. Então, além de trabalharmos as questões cognitivas, a gente está dando oportunidade do estudante se perceber como um ser capaz. Então, até agora, todos esses elementos que eu trouxe pontuados em relação à importância do jogo, de verdade, tem a intenção de que vocês percebam que a gente tem aspectos importantes para uma dinâmica pedagógica, né, com a utilização dos recursos que se comunicam com os jogos. Então, o jogo, ele propicia de verdade, além do desenvolvimento, ele propicia o prazer, né? E quando a gente fala de prazer no processo de aprendizagem, a gente está considerando que o estudante vai se sentir bem fazendo uma atividade que para ele aparentemente pode não ter um olhar de desenvolvimento, mas para a gente está muito claro o que a gente precisa, o que a gente quer com aquele jogo, com a utilização daquele jogo. E aí, o jogo também mobiliza no estudante a capacidade de ouvir, né? De superar os seus conflitos e suas contradições. E aí a gente está falando de algo muito importante quando a gente considera que esse estudante que a gente está trabalhando é o estudante que tem deficiência, né? Que é a diminuição da distrabilidade, a distrabilidade acentuada que geralmente os estudantes evidenciam. Então, ele se envolve com o material, ele se sente atraído pelas cores, pelo formato, pela possibilidade de interagir com o material concreto, e aí a gente percebe as respostas, né, comportamentais e cognitivas de forma muito mais rápida, né? Obviamente que a gente vai fazendo os registros e a gente vai percebendo a dimensão dos próximos desafios que a gente vai oferecer a partir da utilização do jogo. Então, o jogo também possibilita que o estudante possa se ordenar no tempo e no espaço, né? A partir dos seus movimentos, né? Das suas tarefas em relação ao jogo. Então, ele entende que o jogo tem uma hora para começar, que o jogo tem uma hora para terminar, até onde ele pode se mobilizar para fazer, o que é prioridade, o que é importante e o que não pode fazer. Então, todas essas frentes são muito bem trabalhadas em uma atividade com o jogo. A imaginação, né? Quando a gente trabalha com encenações, quando a gente trabalha com fantasia, quando a gente trabalha com imitação, a gente está propiciando o desenvolvimento da imaginação desse estudante. É muito comum que os estudantes com deficiência intelectual, os estudantes que estão no espectro do autismo, eles tenham dificuldade de imitar, por conseguinte, eles têm dificuldade de imaginar, né? A possibilidade de chegar a conclusões a partir do que eles percebem é de uma complexidade muito grande. Então, quando a gente trabalha com o jogo de imitação, com o jogo teatral, com as brincadeiras, né, com a finalidade pedagógica, a gente está dando a oportunidade desse estudante desenvolver a sua imaginação. E aí a gente também pensa que é possível pensar em potencial criativo. Se você imagina, você tem a possibilidade de criar de forma autônoma, né? Você tem a possibilidade de se expressar. E expressão também pressupõe uma possibilidade de comunicação. Então, percebam
quantos aspectos importantes a gente pode mobilizar num trabalho com o jogo. A formação da personalidade, né, e a autonomia que a gente já falou. A gente sabe que a formação da personalidade de todos nós, especificamente das crianças, se dá a partir das experiências que ela vive, né? Então, se ela tem experiências significativas, se elas têm experiências que se configuram no prazer, na descoberta, na alegria, no interesse, então a sua personalidade, a sua identidade autobiográfica, que é evidenciada no contexto escolar, se dá de forma muito mais rápida, muito leve, e ele vai construindo características, né, para si, ele vai evidenciando também as características que já foram construídas anteriormente a partir da brincadeira, a partir do jogo, a partir do objetivo que você traçou e que ele vai viver a partir do jogo que você está propiciando. Então, se o jogo é atrativo, se o jogo tem estratégias muito específicas, o estudante vai poder contemplar o que ele está fazendo, ele vai poder perceber o visual, né, do material, do jogo que você ofereceu, ele vai poder projetar e ele vai construir. Então, a gente tem um exemplo muito claro, que é o trabalho que se faz com o Lego, é o trabalho que se faz com robótica, né? Quando o estudante contempla o material, percebe, projeta e estrutura e constrói um produto. Então, os jogos são importantes para a configuração desse olhar crítico, reflexivo, né, que possibilita autonomia. E aí, a gente também tem um elemento importante que o jogo, né, tem como um potencial inclusivo, que é a superação dos obstáculos. Né? Muitas vezes, os estudantes com deficiência, eles têm dificuldades muito específicas, né, que ainda não foram construídas, mas que serão provavelmente. E aí, a partir do jogo, né, que é uma atividade, é um recurso que precipita um interesse muito grande do estudante, ele vai poder transpor esses obstáculos, né, que às vezes não foi possível de serem reestruturados, essa barreira não foi vencida, porque justamente o estudante não se deu conta que é possível fazer e ele não se sentiu atraído pelo material que foi apresentado pelo professor. E aí a gente pode perceber, né, eu fiz uma coletânea de aspectos que são importantes de serem desenvolvidos e que o jogo propicia. Né? A partir do jogo a gente contempla todos esses aspectos, pensamento, né, a organização do pensamento, a mobilização de informações, a linguagem, a atenção, a motricidade, a autoconfiança, a concentração, a criatividade e a socialização. Então, percebam que o jogo é um excelente recurso para que a gente possa pensar em desenvolvimento global, que é o nosso papel, né, enquanto professores do atendimento educacional especializado, é trabalhar áreas de desenvolvimento para que esse estudante possa funcionar, para que ele possa participar, estar inserido e se desenvolver de forma inteira, de forma holística. Então, no nosso próximo encontro, eu vou trazer para vocês exemplos de jogos que são importantes, que são simples e que a gente vai afinar o nosso olhar para o objetivo, né, que a gente pode construir a partir da utilização de um jogo em específico, de vários jogos em específico. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.